Bom dia, hoje nós estamos apresentando o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Hoje a gente está aqui com o Renan Franklin, tá certo? Isso. E ele é mestre em clínica, né? Isso, sou graduado pela PUC em psicologia, mestre em psicologia clínica pela Federal, com ênfase em psicologia analítica, né? Tenho especialização em psicologia analítica também, tenho um mestrado fora, em prevenção e tratamento de condutas aditivas, pela Universidade de Valência, da Espanha, né? Mas bastante conversa. E hoje nós temos um grupo, né, e que falamos sobre prevenção e informação da luta antimanicomial, manejo das doenças mentais, agudas. assim, em fase aguda, que é a nossa maior preocupação, né, já que as instituições, né, de internamento tiveram toda uma remodelação e os tratamentos também tiveram essa alteração. A gente quer poder contar através do Renan que vai nos como que as coisas funcionam, né, agora. E o quanto elas melhoraram. Agora pode falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o percurso que você fez da faculdade, os estágios, e, enfim, a gente vai começar com essa parte. Beleza. Então, eu trabalho hoje em psicologia clínica, né, em consultório particular, né, trabalho na Arques Psicologia, uma clínica que tem 9 psicólogos, todos junguianos, então a gente segue por essa linha junguiana, pós-junguiana, principalmente ligado à psicologia arquetípica, né, que é uma linha pós-junguiana. Acho que talvez durante a fala eu fale de alguns autores, provavelmente Jung, né, fundador da psicologia analítica, e Hillman, fundador da psicologia arquetípica, né? Então, eu sigo mais por essa linha, assim como meus colegas de lá. Durante a graduação, eu cheguei a participar da Liga Acadêmica de Psiquiatria, onde eu fui vice-presidente, né? Ela funcionava no Hospital Nossa Senhora da Luz, que é um hospital psiquiátrico ligado ao Grupo Marista, ligado à PUC, né, aqui em Curitiba. E lá então eu tinha interação com o funcionamento de dentro do hospital. Cheguei a fazer estágio também no Hospital Dia, né, de lá. Volta e meia a gente ia fazer atividades que o pessoal do Hospital Dia entrava no internamento para alguma atividade, algumas pessoas eram convidadas para essa atividade, né? Então eu acabei conhecendo também o funcionamento um pouco de dentro do internamento de lá. Lá o Hospital Dia, então eram as pessoas que iam passar a manhã e a tarde lá e de noite iam para casa, né? E o internamento tinham 2 alas, né? A masculina e a feminina. E as pessoas ficavam lá realmente um longo período, né? Também fundei uma liga ligada a farmacodependências, estudos sobre psicoativos, né? Uma liga acadêmica também que também teve uma certa atuação lá dentro do hospital. E aí, me formando, eu fui direto para a clínica, né? Eu também acabei fazendo um pouco de atividades na Quinta do Sol, que é uma clínica que trabalha com internamentos, inclusive de transtornos mentais, né? Nessa área de internamento, geralmente, as clínicas separam, né? TM, que é transtornos mentais, e DQ, dependência química. Então, geralmente são públicos que os próprios CAPs acabam separando, né? CAPS, então, Centro de Atenção Psicossocial, que é ferramenta, uma das ferramentas do SUS, né, para atender esse público. E um pouco desse movimento antimanicomial foi tirar essas pessoas que estavam nos manicômios e encaminhar para essas outras ferramentas do SUS, a fim de que essas pessoas não fiquem largadas lá, né, mas se integrem à sociedade, tenham uma perspectiva de melhora e de saída, né, desses equipamentos de saúde. Esses lugares que você já trabalhou de alguma maneira, eles têm vínculo com o SUS? Eles, por exemplo, a pessoa entra via CAPS e de repente vai receber tratamento nesses lugares?
No Hospital Nossa Senhora da Luz, particular? no Hospital Nossa Senhora da Luz, sim, né? Na Quinta do Sol, eu não me lembro de vagas do SUS, talvez tenha uma quantidade, isso não saberia informar, mas a grande maioria é ou particular, ou ainda mais até o pessoal de convênio, né? A grande maioria lá eram convênios, principalmente de empresas, de montadoras, de fábricas, que acabam fazendo convênio para que os funcionários que precisem sejam encaminhados para lá. Entendi. E como você atuava, né? Você falou que atuava no hospital, né? E você e na Quinta do Sol, que é o nome? Isso, ambos os casos foram, na verdade, no hospital foi estágio, né? Estágio curricular mesmo da PUC. E na Quinta do Sol acabei fazendo um período de pré-residência, né? Então eles têm os residentes lá, que são alunos formados, profissionais já formados, né? Que acabam se candidatando a fazer o período de residência lá de 2 anos, né? Eu cheguei a fazer o período de pré-residência, mas teve uma falha de comunicação antes desse processo, que falaram, para iniciar começo do ano. E eu estava encerrando esse mestrado que eu comentei, que eu fiz da Espanha. Então eu pensei, bom, eu faço aqui, teria 1 mês para entregar o TCC, ainda tinha bastante coisa para fazer, que acabou ficando para a última hora. Mas eu falei, bom, eu faço aqui, tinha um pouquinho mais de tempo, mas eu fiquei 3 semanas fazendo esse período de residência, né? E aí seria avaliado para iniciar, né? E daí eu fiz esse período, daí eles falaram, bom, a gente quer fazer mais 1 semana para terminar de avaliar e aí você já começa. Eu falei, bom, mas agora eu não vou poder começar também, porque eu tenho que terminar o mestrado esse ano. A gente está precisando da vaga para já. Então eu não fiquei muito tempo nesse, mas foi uma experiência interessante, porque como era residência, a gente ficava o dia todo lá, a semana toda lá, dormia, tinha poucos períodos de intervalo, assim. Então foi uma experiência bem intensa. Mesmo, né? E numa experiência de dependência química de internação que eu não tinha tido no hospital, né? Que era no hospital eu fiquei 6 meses fazendo esse estágio, né? Mas aí já era um público um pouco diferente. E você não trabalhou com transtorno daí, nessa parte, foi só com dependência química? Então, na Quinta do Sol tinha um pouco de transtorno, mas a grande maioria, assim, era dependência. E no hospital, o foco era transtorno. Então, até tem gente, assim, que acabou vindo por uma questão de dependência, acabou desencadeando alguma coisa, mas o foco é mais transtorno mesmo. Quais transtornos que aparecem mais, que a pessoa acaba precisando de uma internação? Bom, no caso da Quinta era dependência, no caso do hospital, a grande maioria das pessoas lá estavam lá por esquizofrenia ou outras psicoses de forma geral, né? Alguns de transtorno de personalidade também, mas esse era o grande foco de acolhimento do hospital. E as pessoas ficavam quanto tempo, assim, mais ou menos, em média? Tem isso ou não? Então, tem depende muito, né? Não sei dizer uma média, mas assim, eu sei de pessoas que estavam lá, tipo, há 15, 20 anos, assim. Porque realmente a família abandonou, eram pessoas que tinham dificuldade até de comunicação, e esse caso específico era um caso um pouco mais agressivo também, né? Era uma mulher que não conseguia falar, ela gritava e fazia barulhos, né? E assim, recorrentemente tentava agredir principalmente as mulheres, né? As que trabalhavam lá ou as colegas dela, né? Assim, direto, assim, acontecia toda semana ela tirar roupa no meio do pátio. Então, num caso onde tem uma dificuldade até de comunicação, é difícil você fazer uma psicoterapia ou propor
alguma coisa além disso, né? E como a família acabou abandonando, também ela acabou ficando lá, né? Mas assim, acho que é até interessante falar disso, porque muita gente questiona, mas e aí vai soltar essas pessoas, né? Isso é perigoso. Bom, a grande maioria não é agressiva, né? São pessoas que às vezes têm uma visão distorcida do que é real, do que não é, né? Criam paranoias, criam uma perspectiva diferente de entender as coisas, e na maioria das vezes essa confusão gera medo, né? Então é muito mais fácil uma pessoa dessa se sentir amedrontada do que de fato expor alguém a risco, né? Isso a grande maioria. Geralmente ela vai expor alguém a risco se, por exemplo, você vê que a pessoa está gritando no meio da rua, chama o SAMU, chama alguém para levar ela, e ela vai ver um monte de gente chegando uniformizada, cercando ela para pegar ela vai tentar se defender, né? Então a grande maioria dessas pessoas não tende a ser agressiva, né? E no caso da pessoa, então pelo que você falou, acontece de uma pessoa estar numa situação gritando, desorganizada ali, em surto, na rua, e chamarem o SAMU. Qual seria a conduta mais adequada nesse caso? Então, acho que precisa ser avaliado quanto a pessoa às vezes está colocando em risco ela mesma ou outras pessoas, né? Tentar uma aproximação que não intimide essa pessoa, né? Para fazer um acolhimento e ver o que é possível. Precisa internar, precisa levar para um CAPS, precisa levar para um outro centro, né? Ou não, ela está ali gritando, mas não está apresentando risco, então tudo bem, ela está ali, né? Também é um direito dela estar na rua gritando. Então isso depende muito da capacidade do profissional que vai abordar, né? De saber ali avaliar, se aproximar e avaliar qual é o encaminhamento melhor naquela situação. Entendi. Eu hoje trabalho então com a clínica, né? E então a maioria dos meus pacientes estão lá. Na verdade, assim, todos estão ou porque querem, a grande maioria, ou porque minha mãe pediu para eu vir, meu namorado, minha namorada pediu para eu vir, senão ia terminar comigo. Então, essas situações que a pessoa não quer muito ir, mas acaba indo mesmo assim, né? Eu atendi, assim, da minha clínica, né, tem bastante gente que veio por ideação suicida, né, muita depressão, muita ansiedade, né, conflitos de relacionamento também, ou dificuldade de uma reconstrução de identidade, né, às vezes a pessoa sempre se viu de uma forma e agora está começando a se ver de outra forma, ou aquela forma que ela se via não agrada mais, então tem bastante casos nesse sentido, né? Essa ligação que eu tenho com outros profissionais, né? Às vezes meus clientes perguntam assim, você acha que eu preciso tomar remédio, né? Eu falo, bom, se você está com essa dúvida, eu acho que é válido você ir num psiquiatra, conversar com ele, e ele vai saber avaliar se precisa, se não precisa, quais os benefícios, quais as consequências, prejuízos ou limitações do tratamento, né? Então eu sempre incentivo que se a pessoa quer procurar esse tratamento, que ela vá conversar com um profissional da área, né? Casos onde eu avalio que talvez seja interessante, mas a pessoa não traz isso, eu também tento incentivar de que talvez seja interessante ela conversar com alguém para ver o que essa pessoa pode oferecer, né? Porque de fato, para mim como psicólogo, não cabe impor a pessoa a tomar um remédio ou indicar se é o caso ou não, né? Mas eu sempre que eu acho necessário, eu acho interessante incentivar, pelo menos ir conversar com o psiquiatra e aí avaliar, né? Deixa eu fazer uma pergunta que você comentou ali. Em caso de ideação suicida, né?
qual foi a abordagem inicial? Foi recomendado o uso de medicamento, psiquiatra? Teve contato com a família? Ou já era adulto, daí não? Como que funcionou em caso de ideação suicida? Tá. Tem um livro que é basicamente toda a minha atuação como psicólogo nessa área da ideação, eu trabalho, que é Suicídio e Alma, do Hillman, que é o fundador da Arquetípica, que eu comentei, que eu acho que é um livro meio que fundamental para a psicologia, porque assim, ele usa de pano de fundo a questão do suicídio para discutir também como abordar essa questão, mas ele traz outra questão fundamental que é o que é a psicologia enquanto uma identidade própria, né? Então ele de formação é letrólogo, então ele é formado em letras, trabalhava como jornalista, então ele não é médico, né? E ele percebe que, por exemplo, Freud era médico, Jung era médico, então que a psicologia traz um pouco dessa história de pensar como agir, o que fazer a partir de uma perspectiva médica. E aí ele fala de uma certa metáfora básica de cada profissão, ou seja, cada profissão está comprometida com o quê? Pensa qual que é o objeto de trabalho e qual a proposta a esse objeto, né? Cada profissão vai ter uma. Então a medicina vai estar preocupada com a saúde, né? O direito vai estar preocupado com a justiça, né? E a psicologia, né? Qual que é o objeto de estudo e o que a psicologia propõe, né? E aí ele traz a questão do suicídio, do porquê o suicídio é defendido como devemos prevenir o suicídio na sociedade. Para a medicina, para o direito, né? Cada um vai ter um motivo, para a religião, para a sociologia, né? Porque é como se o suicídio quebrasse e se fosse contra aquilo que essas metáforas propõem, né? E aí ele vai falar, psicologia, né? Que o termo traduzindo seria discurso da alma ou discurso sobre a alma, né? O que é essa alma? E ele faz um resgate do que é essa alma, essa psique, lá desde a Grécia, né? Passando pelas transformações históricas dessa concepção de alma, além da religião, né? E ele fala, a psicologia ela não pode moralizar. Então, a gente não pode dizer para a pessoa que é errado ela se matar. Porque a partir do momento em que a pessoa chega no consultório e fala, tentei suicídio, você fala, então temos que prevenir isso aí, ou temos que evitar que aconteça de novo, ela vai entender, então que é um lugar onde isso não é aceito, onde isso é entendido como algo errado. Só que às vezes esse espaço, ela já tem toda a sociedade dizendo para conter, né? Para tentar criar ferramentas para evitar com que isso aconteça. O Hillman também não vai falar, não, se mata, ou criticar que o restante da sociedade tem essas ferramentas. Não, é bom que a sociedade tenha essas ferramentas para tentar controlar isso. Mas já tem todo o restante da sociedade para isso. Muitas vezes não é o suficiente. Se a gente agir de forma monótona, né, no mesmo tom da sociedade, o resultado vai ser o mesmo. Né? E às vezes é ali o único espaço onde talvez ela possa falar sobre isso sem se sentir julgada e ter um espaço para pensar sobre isso. E às vezes até pensar de que essa morte que ela deseja não é literal, ou de que das coisas que levam ela a ter esse desejo, esse impulso, né? Tem, acho que, perfis diferentes de suicídio. Tem aquela pessoa que gosta de viver, luta contra esse impulso, mas em momentos de muita tensão, de crise, ela tem esse impulso. Mas depois ela se arrepende e quer voltar, né, a não ter isso, quer voltar para a vida normal, e daqui a pouco tem outro momento de crise e tem esse impulso de novo. Que é um perfil muito diferente da pessoa que
já pensou sobre, que procura um motivo para viver e não encontra, e que fala, bom, eu busco um sentido para a vida e não consigo encontrar, e a vida me tem um peso, né? E aí é um outro perfil muito diferente que também a gente vê que o trabalho com essa pessoa acaba acontecendo de forma muito diferente. Mas, às vezes, possibilitar essa possibilidade dela questionar, dela pensar sobre tá, mas e se eu me matar? Como que seria? Né? E se eu não me matar? Como que seria? Por que não morrer? Por que morrer? Morrer é uma possibilidade que eu tenho? Né? Às vezes é a única oportunidade que ela tem de refletir sobre isso, pensar e às vezes até mudar de ideia, né? Hoje, assim, eu já atendi vários e vários casos de suicídio, até hoje nunca aconteceu de ninguém se suicidar, e eu fui por essa abordagem de, então tá, você quer se matar? Então tá, por que você quer? Né? Como que é para você esse sentimento, como que vem, em que momentos que aparece, tento fazer essa distinção se para a pessoa a vida tem algum sentido, se o sentido da vida das pessoas, se geralmente ela entende que é algo que já vem e aí as pessoas encontram, ou se é construído, e aí nisso ela vai construindo às vezes uma própria reflexão sobre esse lugar dela, sabe? Então, assim, é um método que tem dado resultado, mas que é contraditório, no sentido de que para você evitar o suicídio, você não pode tentar evitar o suicídio, né? Quando você tenta, você está dizendo, bom, venha por aqui. Na verdade, é acolher, né, aquela dor, né? Acolher, inclusive, essa possibilidade para daí tentar acalmar e ir por outro caminho, né? É isso? Isso. Você perguntou dos adultos, dos adolescentes, como que é esse contato com a família, sim, né? Se existe esse... não sei se seria um aviso, por exemplo, porque a família sabe, né? Na verdade, na ideação, provavelmente não acho que não. Mas se o indivíduo já tentou, a família provavelmente sabe. Então, se existe um aviso para a família, se existe esse... se for adulto, não, né? Provavelmente o adolescente, como que seria? Se você já tratou, né? Adolescente e adulto. Isso. Tem uma pequena diferença, sim. Mas eu acho que, assim, se a pessoa quer se matar, e é algo que não é do impulso, é do planejamento mesmo, né? E eu falo pra ela, bom, se você me der sinais, eu vou avisar a tua família, você vai internada, e ela não vai me falar, ela não vai se abrir, né? Então eu tento manter sempre tudo que a gente conversa entre nós, né? Quando adulto é mais fácil, isso quando é adolescente eu falo, olha, como você é menor de idade, a gente vai ter que dar uma resposta para o seu familiar, para sua mãe, para o seu pai, para um responsável. A gente precisa, volta e meia, dar esse retorno. Quando eu atendo esse adolescente, geralmente eu incentivo muito a tal coisa que a gente está discutindo, a também comentar com os pais, também levar algum incômodo, alguma sensação, algum sentimento que tenha. Eu incentivo de se abrir para que não seja eu que leve essa informação, ele não se sinta traído, não se sinta enganado e aí realmente se feche e acabe o tratamento, né? E quando acontece dos pais, ou quando a gente combina dos pais procurarem, ou quando a gente combina de em certa frequência dar esse retorno, da diferença do paciente adulto, né, pro adolescente, tem uma diferença de abordagem, né? Eu geralmente comento com o adolescente que é preciso dar um retorno pro responsável, né, pro pai, pra mãe, e aí, de qualquer forma, independente desse retorno, eu sempre incentivo ele as coisas que a gente está falando para ele levar para os pais, né, um sentimento, uma sensação, um incômodo, um pensamento que ele tenha de compartilhar com esse responsável, né? Mas também, geralmente, os pais querem ter essa conversa comigo. Eu nunca atendo os pais individualmente, tá?
eu sempre atendo junto com o adolescente, para o adolescente não ter a impressão de que, às vezes cria a fantasia de que eu estou contando determinada coisa, e o processo é do adolescente. O adolescente precisa, às vezes, se transformar ou mudar, ou o pai precisa entender esse sentimento, precisa acolher esse adolescente, e às vezes é o pai também que precisa mudar, mas que eu acredito que não tenha muito o que ser falado a sós com os pais. Tá? Tudo que é compartilhado com os pais também é do interesse daquele adolescente, daquele jovem, né? É sobre ele. E às vezes, se ele fica com a impressão de que está sendo falado coisas sobre ele que ele não pode saber, ele não vai se abrir comigo, né? Então a gente combina geralmente quando vai ter uma sessão com os pais na semana seguinte, o pai fala, quero conversar com você. Ela fala, não, então antes eu vou conversar com o adolescente. Às vezes nem que seja no dia mesmo, meia sessão ou alguma coisa assim. E aí eu converso com o adolescente, olha, eu tô pensando em comentar isso, dessa forma. E assim, todas as vezes eles sempre aceitam de que a forma que eu proponho de ser levada para os pais, de que seja levada. Porque eles entendem de que eu preciso levar alguma coisa. Então eu não trago detalhes da fala, mas eu trago um panorama geral, e para eles geralmente isso é tranquilo. E aí a orientação aos pais geralmente sempre acontece junto com o adolescente, né? Agora com o adulto não tem esse retorno, então é sempre direto com ele. E é basicamente essa a diferença. Assim, já aconteceu de você ter algum paciente seu com esse perfil aí, né, para o suicídio, e você ter tido a necessidade de internar, de precisar conduzir para isso? Olha, de suicídio já aconteceu, mas assim, foi situação onde a pessoa falou, olha, para mim tá complicado, eu acho melhor me internar também, né? Então foi mais tranquilo nesse sentido. Tiveram outras situações de internamento não ligadas ao suicídio, né? E geralmente aí eu falo, bom, vai na clínica, assim como eu faço com o psiquiatra, vai na clínica, conversa, veja como funciona, veja qual é a dinâmica deles, qual que é a proposta terapêutica deles, né? E veja se isso é interessante para vocês, né? Geralmente isso converso tanto com a pessoa quanto com algum responsável, mesmo que a pessoa às vezes seja maior de idade. Nesse caso, geralmente tem algum familiar ajudando a cuidar dela ou acompanhando o tratamento dela, né? E aí eu acabo indicando clínicas, ou falo, essa clínica aqui tem um tratamento mais dessa forma, essa aqui tem mais para outra, né? Dependência mais nessa aqui, né? Eu acabo ajudando nesse direcionamento. Falo, olha, esse aqui eu não conheço, não, esse aqui eu estou indicando porque eu conheço mais de perto. Então ajuda nesse direcionamento, né? Mas eu acho que não cabe a minha decisão de, olha, precisa internar essa pessoa, não precisa, né? Até essa questão do quanto alguém de fora da situação, que não a pessoa, julga, né, o quanto é necessário internar. A gente tem que pensar que a internação, quando ela é involuntária, né, ela precisa de um diálogo com fora, né, um certo respiro. Se a gente pensar o movimento social de pegar uma pessoa que não quer estar lá e repreender ela, prender, isso acaba sendo um sintoma neurótico de uma sociedade neurotípica, né? Então, a maioria da sociedade, se a gente pegar essa divisão mais psicanalítica, né, é neurótica. Então, ela responde. De que forma o neurótico responde? Gerando repressão ao sintoma, né, ao incômodo, à manifestação que ela quer evitar.
Então, nessa repressão, quando ela não é administrada, qualquer movimento de repressão, ela precisa de um investimento em manutenção e de uma certa troca, né? Um respiro ali. Por quê? Se a gente pega, por exemplo, o crime organizado, né? Comando Vermelho surge onde? Dentro dos presídios, né? Em uma época onde os presídios eram repressivos a ponto das coisas acontecerem lá dentro e pouco ter possibilidade do que acontece lá dentro ir para fora, ter uma repercussão fora. PCC surge dentro dos presídios. Se a gente pega a cidade hoje que tem o maior índice de criminalidade no Brasil, é Altamira, né? Altamira é a cidade que surge ao entorno da onde foi criada, existia um rio, eles fazem a usina de Belo Monte, né? E aí para a construção dessa usina precisa construir, precisam de operários, engenheiros, e aí se cria essa cidade, e aí se cria a barreira, e a cidade fica lá e se torna simplesmente a cidade mais violenta, né? Se a gente pensar a dinâmica disso, né, de um fluxo que era natural, no meio de um espaço natural, né, e aí simplesmente se cria uma barreira lá e se deixa lá e não se criam políticas para que esse lugar continue integrado de forma saudável, né, aquilo se torna um ambiente propício ao surgimento da violência, né. Até o próprio rompimento das barragens, né, que teve recentemente. Bom, é um rio que fluía normalmente, uma terra fértil, aí se tampa aquilo, se espera que aquilo dê conta, não se mantém da forma certa, não se dá o alívio à pressão da forma que precisa, não há um diálogo de isso passa, isso não se contém de forma, segura aqui, não se investe na manutenção desse controle de forma adequada, e aquela terra que era fértil revira e vira tóxica, né? Boa parte das torcidas organizadas surge ali na década de 70, né? Na época da ditadura militar. Então as pessoas que iam torcer pelos clubes precisavam se organizar para ter o direito de se expressar, né? Então é curioso isso, do quanto a tentativa de repressão é um sintoma social de uma sociedade neurotípica, ou seja, uma sociedade que tem um funcionamento neurótico, que se incomoda com aquele outra forma de ser, com aquela outra forma de pensamento, e segura sem uma capacidade de diálogo. E aí, em consequência disso, em algum momento, isso que é reprimido vem à tona de uma forma muito mais expressiva, e que aí acaba quebrando os padrões, acaba, né, tentando mudar o sistema tudo de uma vez só, tenta revirar a coisa, porque da forma que está, ela se sente oprimida, ela se sente repreendida, né? Então é interessante pensar esse movimento como um sintoma social também. Por isso que você investe na questão voluntária mesmo, né, da pessoa de repente ter a consciência. Isso seria o ideal. E analisar se é o caso adequado para ela. Uhum. E aí essa abertura, né, dos antigos manicômios, uma tentativa de inserir as pessoas na sociedade, em vez de reprimir, tentar com que essas pessoas se adequem à sociedade, em vez de cada vez estarem mais isoladas e cada vez mais sem saber como lidar com o mundo lá fora, né? Até na Quinta do Sol lá eles tinham o dia do churrasco, né? E é curioso como para muitas pessoas que estavam lá, nossa, mas como que a gente vai fazer um churrasco sem cerveja? Né? E aí eles tinham um churrasco com refrigerante para as pessoas que estavam lá. Era muito, para os internos, às vezes era muita novidade. Como é que estamos fazendo um churrasco sem cerveja, né? E aí eles viam que podiam se divertir, riam e jogavam sinuca e faziam tudo sem a bebida,
né? Então você acaba proporcionando uma possibilidade de pensar aquilo de forma diferente, que quando for para fora vai ter a cerveja, pode ser que ela recaia, mas ela sabe que existe uma outra possibilidade. Consegue se que divertir ela consegue sem. se divertir A pessoa sem não aquilo. consegue nem imaginar uma outra forma de divertir sem o álcool. Exatamente. Ou sem outras drogas, né? Associa tudo. Pra me divertir, pra eu me sentir bem, eu tenho que estar bebendo. Exatamente. Né? Interessante. E aí, tanto a pessoa vai se adaptando de novo à sociedade, quanto a sociedade também vai se adaptando a como lidar com essas pessoas. Né? Então, a gente pensa aqui, né, no nosso grupo, a gente faz essa reflexão que a sociedade precisa entender melhor, né, e saber como agir, outras maneiras, né, que essa diversidade de fato faz parte, é natural, e como proceder, como incluir, como estar dentro disso tudo de forma mais natural, né, e a gente não tem muito isso, né, essa instrução, essa educação mesmo, né. Não vou falar de partido político. Sim. A gente está a um dia da eleição, né? Não, um dia da eleição. E a gente tem que pensar qual o papel da psicologia, né? E eu costumo tratar dois paralelos que eu acho que não são incoerentes, né? Um é o papel clínico da psicologia e o outro o papel social, né? Então aquilo que eu falei de não prevenir o suicídio é um papel clínico, de que na clínica eu tenho que respeitar a escolha do meu paciente, a vida dele, o sentimento é dele, quem sou eu para julgar se ele tem ou não tem que viver, né? Não sou eu quem sente a dor dele, que, enfim, é um direito dele, né? Um papel social é a gente tentar criar exatamente ferramentas sociais para que isso não aconteça. E aí é possível um psicólogo pensar em uma prevenção de suicídio, né? Quando a gente fala eu falei de político, de partido, por quê? Porque a escolha de internar ou de integrar é uma política pública. Então isso é política também, né? Quando a gente fala, olha, esse aqui é diferente da gente e vamos excluir, é um movimento. Está dando chance para a pessoa também, né? Isso. De socialização e educação. Agora, quando a gente fala, não, vamos aceitar a diversidade, vamos tentar incluir essas pessoas, vamos conversar, vamos criar esse diálogo, né? É uma outra forma de política, né? A psicologia, quando ela é patológica, ela parte de um princípio patológico, que é um princípio médico, de que vamos dar um diagnóstico, a partir do diagnóstico o que é o diagnóstico? É você pegar características que fogem do ideal e falar, você contém esse grupo, esse pacote de características que fogem do ideal, e a gente vai tentar te colocar de novo no ideal à medida do possível, né? Eu acho que para a clínica, pelo menos para mim, isso não cabe. Eu evito trazer rótulos, diagnósticos. Eu uso diagnósticos às vezes quando vou conversar com algum colega psiquiatra, né? Para falar a mesma língua, né? Para falar a mesma língua. E quando a pessoa fala, eu tenho depressão. Então tá, você tem depressão, como é que é a tua depressão? O que é essa tua depressão? E ela vai descrever. Isso é o que importa para mim, essa manifestação da depressão dela, né? E aí quando a gente parte de uma psicologia patológica, médica, ela vai tentar encaixar dentro do ideal e tirar aquelas características que incomodam, né? Uma psicologia analítica, junguiana, ela surge dentro do hospital psiquiátrico. O Jung, ele era médico, psiquiatra, ele foi trabalhar no hospital psiquiátrico e trabalhou exatamente com aquele grupo que até então a psicologia não trabalhava, que eram os esquizofrênicos, né? Em grande maioria esquizofrênicos, mas outras
psicoses também ele atendia, e ele recebia muito detento. Por quê? Porque ele vem da escola de Zurich, que é diferente da escola de Viena, que é tentar encontrar dentro do discurso que parece ilógico do psicótico uma lógica. E aí ele começou a perceber padrões de resposta. E aí ele cria o teste de associação de palavras. Né? Ele começa a perceber que aquilo que pra gente parece tão ilógico tem uma lógica própria. Então ele começa a desenvolver a teoria dele com psicóticos, que é um grupo que a maioria das psicologias fala não dá para fazer terapia com psicótico. E aí ele abandona essa divisão de neurose e psicose, parte para uma outra reflexão de não categorização, e o que é mais categórico é tipologia psicológica, onde todo mundo tem todas as funções, o que muda é um pouco essa proporção. Mas que o sintoma ele tem uma lógica própria, né? Mas a psicologia junguiana, que a gente chama de clássica, todas as linhas pós-junguianas estão dentro da teoria do Jung. Mas existe uma teoria que a gente chama mais clássica, que é mais conhecida, que é basicamente uma expansão do ego, da consciência. Ego, né? Ego, a palavra ego do alemão, eu, ou seja, aquilo que eu me identifico. Quando eu falo eu fiz isso, eu fiz aquilo, esse é o ego. Uma aproximação do ego em direção ao restante da psique, né? Essa extensão de braço, mas é uma extensão de braço para puxar para dentro, né? Eu vou em direção ao inconsciente para conscientizar. A consciência vai sendo um império que vai dominando a coisa para aí ter o controle, né? A psicologia arquetípica do Hillman, ela já muda um pouco isso. Ela fala, o ego está se achando o rei da cocada preta e os outros estão brincando e fazendo as dinâmicas deles, né? Quando eu tô dentro de mim, por exemplo, eu posso falar, vocês todas estão aqui por minha causa, para me ouvir, para ver o que eu tenho para falar. É verdade. Talvez em parte, mas vocês também estão aqui porque vocês têm um trabalho a fazer, porque vocês têm curiosidade para saber sobre um tema. Não tem respeito a mim. Mas tem também. Não, mas tem muito mais coisas que dizem mais respeito a vocês do que a mim. Entendi. Então seria muito egoísmo falar, bom, elas estão aqui só para me ouvir. Né? Eu sou o rei da cocada preta. Cada uma tem, uma não queria estar aqui hoje, mas tenho trabalho a fazer. A outra, não, eu quero saber, quero entender. E não é sobre mim, é sobre como que é essa prática, né? Então cada uma vai ter o seu motivo. E aí o ego vai tentando esticar as mãos dele, puxar para dentro. Isso é uma concepção junguiana clássica. E a arquetípica vai falar, cara, sai dessa porque você está sozinho no meio do parquinho com uma coroa de papelão, achando que todo mundo está servindo a você. E todo mundo está seguindo o rolê deles, né? Que é entender que cada parte da psique tem a sua própria lógica. E que a noção de identidade é apenas uma delas. Isso é um respeito pela autoridade, pela alteridade, não pela autoridade, pela alteridade, pelo o que o ego chama de sintoma, que na verdade o sintoma é um desconforto do ego com o outro, né? Isso seria a psique em sua origem, segundo Jung, seria essa expressão, né, da aceitação da multiplicidade. A psique, ele fala de uma psique politeísta e não monoteísta, que a gente pode traduzir como policêntrica e não monocêntrica, onde o centro não é o ego. Cada complexo, cada movimento psicológico autônomo tem a sua própria lógica, né? E o todo da psique, na clássica, ele serve para provocar o ego a se conscientizar. Na arquetípica, o todo da psique é só um espaço onde as coisas acontecem. E não tem um dominante, não existe uma intencionalidade do todo para aquele privilegiado dominar todos, entende?
Então é uma perspectiva mais policêntrica, onde aceita o sintoma, onde aceita a lógica do sintoma e tenta ouvir ela. O movimento dessa clínica é muito mais de que o ego escute as suas expressões autônomas, né? As expressões da própria pessoa de forma autônoma. Interessante. E aí é curioso, interessante de pensar isso socialmente, né? O que é um movimento que tenta que toda essa multiplicidade se adapte, e aquilo que não é adaptado é jogado lá no canto, calado, silenciado, dopado, ou o que é um movimento que tenta incluir, mas que também tenta que o outro faça parte, que ele faça parte do outro também, né? Que haja essa troca. Se a gente pensa qualquer, sei lá, qualquer coisa de valor, o ouro, né? Se as fronteiras estão abertas, vêm os portugueses, levam tudo embora, já era nosso ouro. Se as fronteiras estão fechadas, totalmente fechadas, o ouro não tem valor comercial, fica lá. Um saco de dinheiro, se você enterra e deixa lá, uma hora ele vai apodrecer. Se você deixa na rua aberta, ele vai sumir, ele vai embora, né? Então, essa necessidade de saber dialogar, saber negociar, ouvir e ser ouvido, é um exercício que eu acho que a sociedade está tentando fazer nessa mudança, né? De abrir essas portas, né? Não deixar mais as pessoas trancadas lá. A gente sabe do quanto boa parte desses internamentos eram por motivos sociais, uma briga com alguém poderoso, ou um interesse da família na herança, e aí coloca aquela pessoa como louca para ficar com a herança, né? Então, boa parte desses internamentos nem tinham questões de saúde mental, e a pessoa fica lá trancada o dia todo, sendo dopada, falando com pessoas que têm uma psicose realmente. Ela também vai se distanciando do que o coletivo de fora entende como realidade, né? Então acho que a psicologia vem nesse movimento de abrir as portas, mas também integrar, também tentar dar um suporte, mas dessa necessidade de dialogar, né? E é curioso isso, porque eu acho que esse medo mas vai soltar essas pessoas, elas vão ser agressivas, acho que a maioria da população ainda tem, né? Mas que de fato existem algumas pessoas mais agressivas, mas a grande maioria que estava lá dentro dos hospitais, né, não é agressiva, né? Ela tem mais medo do que de fato põe um risco a alguém. E para ressocializar precisa ter algum vínculo fora, né? Ou dá para fazer sem tem alguém, um parente, um amigo fora? Isso, as clínicas de forma geral, né, acho que tanto o hospital fazia isso, no sentido de estar internado, do internamento vai para o hospital dia, do hospital dia vai para o ambulatório, e do ambulatório daí vai para o sistema comum, né, no CAPS, etc. Acho que a maioria das clínicas e hospitais tem esse movimento de uma inserção gradual. Seria como redução de medicamento, né? Você reduz o gradativo e para ressocializar mesmo esquema. Isso. E essas pessoas conseguem trabalhar, conseguem se sustentar? Algumas, pelo menos? Isso, depende da limitação, né? Tem gente que não consegue pegar um ônibus para ir para o trabalho, por exemplo, porque tem pânico, ou porque se desorienta com relação a qual ônibus pegar. Às vezes a pessoa vai conseguir desenvolver um trabalho em casa, às vezes não, né? Às vezes a ansiedade ela permanece em casa num grau em que ela não consegue se concentrar, né? Ela a todo momento está achando que alguém vai entrar ali, que vão pegar ela. Aí já é um comprometimento um pouco mais complicado, que precisa de um acompanhamento a ponto de que ela consiga pelo menos ter um sustento ali. E tem gente que não vai conseguir desenvolver isso, mas tem um suporte da família, e a família fala, não se preocupa, a gente vai sustentando, a gente vai mantendo, né? A própria Previdência tem um tipo de aposentadoria para essas pessoas que são consideradas incapazes, né? Benefício da prestação continuada?
Não. Não sei o nome, mas até pessoas assim que não contribuíram mas precisa de um acompanhamento pelo CAPS, com o diagnóstico do CAPS de um certo período, para o CAPS falar, ó, realmente essa pessoa não está capacitada a trabalhar, né? E aí isso é encaminhado para a Previdência, né? E a Previdência vai avaliar se essa pessoa vai receber uma aposentadoria, né? Independente de idade, de contribuição, ela é considerada incapaz. No início você tinha falado de um caso de uma moça que tinha ficado internada durante 20, 15 anos mais ou menos. E esse era um caso grave, né, em que ela não era verbalizada e que ela também apresentava sinais de agressividade, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, ela... vamos supor essa moça, ela é verbalizada, ela consegue se comunicar, enfim, ela tem... não é agressiva, mas ela não sabe, não conseguiria se virar sozinha, se sustentar, né? Então, e ela não tem familiar, não tem apoio, nada. Eles fazem a liberação, né, dessa pessoa, mesmo que ela, tipo, não consiga se virar lá fora, assim, ela não consiga se sustentar, trabalhar, enfim. Ela é verbalizada, mas ela não tem esse... Eles fazem a liberação, você acha? Ou não sabe? Então, hoje o que a gente tem mais próximo, né, de uma internação, o CAPS oferece internação, né? Isso dentro do sistema público, né? Existem alguns CAPS que tem essa internação, mas a política do CAPS acompanha enquanto for necessário, que aquele leito custa um valor para o governo, então acompanha enquanto for necessário até a pessoa estar suficiente. Basicamente é internado quem coloca em risco a si mesmo ou ao outro. Ela colocou em risco a si mesmo ou ao outro, é internado. Até ser avaliado de que não está colocando ninguém em risco, é liberado. Aí se acontece de novo, é internado de novo. Porque o CAPS, a gente tem que pensar que é uma ferramenta pública, então... Tem uma rotatividade. Né? Tem muita rotatividade no sentido de que qualquer leito parado é considerado dinheiro perdido público. Então, precisa ser justificado internamente o porquê foi liberado, o porquê foi acolhido, sabe? Mas não é uma política de um internamento de longo prazo. Por exemplo, essa mulher, eu não sei o que aconteceu, né? Se talvez apareceu algum familiar para cuidar, se ela talvez esteja morando na rua, se ela teve uma melhora, não sei dizer, né? Mas hoje a política é de internar só nesses casos onde há um risco, né? E aí depois faz o acompanhamento meio que no modelo de hospital-dia da pessoa ir lá, né? Geralmente quem faz acompanhamento em CAPS de longo prazo ganha o cartão transporte também, né? Para não ter esse impeditivo de não estar em tratamento por não ter como ir, né? E aí dentro do sistema eles fazem encaminhamentos também, né? Ou para uma UPA, ou para um CAPS, ou para um CRAS, né? Eles vão... eu sei que tem também locais de acolhida, né? Onde as pessoas dormem, tudo, também dentro do sistema público. Você comentou do medo que ela geral, assim, da sociedade, de que uma pessoa vai sair de um hospital psiquiátrico e ser agressiva, né? Como que você tem percebido a questão das famílias nesse tipo de estrutura, né, atual de tratamento, de cuidado? Olha, no meu caso, geralmente as famílias estão comprometidas, né? Mas são casos onde geralmente até a própria pessoa quer estar lá, ou que estão lá exatamente por um pedido da família, né? Os relatos que eu vejo de CAPS, né, e talvez seja interessante conversar com alguém que trabalha mesmo num CAPS, mas geralmente existem poucas pessoas comprometidas, responsáveis, às vezes um cônjuge muito perto, ou pai e mãe, mas de forma geral a família não costuma ter muita paciência também, né? Geralmente se evita essas pessoas, né? São pessoas que se restringem ali a uma preocupação de pouquíssimas pessoas. Entendi.
mas que também ficando internadas, não sei, Resolve essa o problema aproximação da não, família, mas não resolve o problema da pessoa que está doente, né? é que nem se fala da pessoa em mania, né? O problema, estar em mania é maravilhoso, né? Ou seja, está com a libido alta, está se sentindo maravilhoso, o problema é quando vem a fatura do cartão, quando vem um filho, quando vem uma DST, quando vem ou da sociedade, né? Que se incomoda com aquela pessoa que entra gritando e falando alto e chamando toda a atenção, e a sociedade se incomoda, né? Mas para a pessoa que está naquele momento, ela está se sentindo super bem, né? Então é um problema que é uma questão que gera problemas futuros, né? Mas que incomoda principalmente a sociedade, né? Ou no caso de uma bipolaridade existe a queda, né? Aí também isso é complicado exatamente por essa catábase, né? Falta de equilíbrio, essa troca de movimento, né? Mas a pessoa que está em constante mania, enquanto ela está em mania, ela se sente bem. Mas é que o conviver também com uma pessoa com transtorno bipolar é complicado, Sim. né? No período, seja no período de mania ou no período de depressão, essa convivência instável, assim, é bem complicado. Isso é incômodo para os outros, já é incômodo para ela também, porque ela tem dificuldade de se integrar, né? De ser aceito, né? A pessoa está se sentindo bem, mas se todo mundo está incomodado com ela, isso vai gerar um conflito que vai incomodar ela de alguma forma também. Ela se sente mal, né, com a situação. E assim, quais as dicas que você dá, né, pra gente que está aí começando, ainda finalizando uma graduação, mas que pretende atuar, né, no mercado? Não, acho que as considerações são essas mesmo. De dicas, eu recomendo não se fecharem principalmente professores às vezes que trazem limitações, né? Por exemplo, na graduação eu ouvi assim, você só pode trabalhar psicopatologia se for pela psicanálise, porque a psicopatologia é psicanálise, né? Então você não pode trabalhar de outras formas. Tá, mas o fenômeno que a gente chama de psicopatologia existe. Como é que as outras abordagens pensam isso? Como é que elas lidam com isso, né? Então, quando um professor tenta limitar muito, né, ou um autor ou qualquer coisa, ou a gente às vezes já vem meio com uma visão mais limitada, tenta sempre buscar entender o que tem do outro lado, né? Em questão de abordagens, em questão de até quando a gente se defrontar com uma visão muito diferente na clínica, né? Isso que eu comentei de uma diferença, apareceu eu estou falando da psicologia propor um movimento de acolhida, de respeito às multiplicidades, né? Às vezes vai aparecer um paciente autoritário para mim. Então tá, dentro da clínica, ele está dentro do direito dele, né? Enquanto psicólogo clínico, eu não vou julgar ele. Eu vou acolher essa autoridade dele, né? Agora, se eu quero acolher uma autoridade, isso em âmbito público, né, vai se confrontar. Então, publicamente, eu acabo respeitando a multiplicidade. Mas exatamente pensar sobre essa autoridade dele vai fazer ele refletir sobre isso, ele pensar de onde vem isso. Talvez não mude, né, mas vai criando perspectivas diferentes para ele sobre isso. E acho que é interessante fazer isso com a psicologia também, não se fechar uma abordagem. Li um texto de um autor que eu não gostei, sei lá, peguei Freud, achei muito antiquado, digamos. Quantos autores psicanalíticos tem depois? Boa parte deles criticam alguma coisa no Freud, então não se fechar isso. Que nem na analítica eu falei, tem Jung, mas tem vários pós-jungianos que vão desenvolver a partir de Jung e criticar ele. Então, não se fechar isso, né? Deixo o convite para quem quiser conhecer a clínica. A gente tem curso, grupo de estudos, filme e análise, temos várias coisas lá no Arquivés. Legal. Recomendo a leitura do Suicídio Alma para a gente pensar quem é a psique a partir de uma perspectiva interna, uma identidade própria, não importada da medicina ou de qualquer outra área.
Eu acho que até alguns textos, assim, o Hillman, ele tem o livro que funda a obra dele, que é o Revendo a Psicologia, que acho que todos os temas que ele vai trabalhar depois, ele vai desenvolver a partir de algum trechinho desse texto. Então, acho que é um livro bem interessante. E convido também a conhecer o mito de Eros e Psique, né? Dá uma olhada na historinha para a gente pensar quem que é essa Psique, né? Desde a Grécia, né? A gente fala de psicologia, mas quem que é essa Psique, né? Então, é aquela alma humana, né? Que tem os seus conflitos, que tenta suicídio durante a história várias vezes, né? Mas que no fim dá tudo certo com a história dela. Joia, muito obrigada. Foi muito legal a conversa, trouxe bastante conteúdo, trouxe bastante informação pra gente, acho que foi bem útil, né? Valeu muito a pena para nós. Espero que tenha sido legal para você. Sim, agradeço a oportunidade também e sempre que precisarem podem chamar que eu venho. Tá joia, muito obrigada, Ana.